estética. Como você analisa essa participação feminina, né, no MMA, mas como digamos, a possibilidade de ter um corpo mais esbelto, um corpo mais bem definido? Bom, a gente vive numa sociedade que há uma cobrança muito grande das mulheres pela questão do corpo, do belo e tal, do estético. Recentemente eu encontrei uma amiga que está fazendo boxe, e aí eu perguntei para ela, então ela disse, não, estou fazendo inclusive porque está me ajudando a manter a forma, deixar o corpo... Então, assim, eu vejo que as mulheres, na verdade, buscam, talvez, e isso não deixe muito claro nas conversas e tal, mas as meninas deixaram claro aí, é uma busca muito grande pela questão da própria estética corpórea mesmo, de melhorar, da autoestima. Então, isso está relacionado também com a prática. Quer dizer, e a defesa corporal, e também, ou defesa pessoal, né? E também a estética, mas e a luta, como é que fica também? Porque o objetivo central, né, é o embate, ou o combate, né, entre duas pessoas, no caso, entre duas mulheres. Do ponto de vista profissional, eu acho que no Brasil inteiro, eu acho que tem poucas mulheres lutando. Pernambuco, eu não reconheço muitos casos, né? Eu acho que as mulheres praticam mais do ponto de vista amador mesmo. Aí de participar em lutas profissionais, eu acho que o número cai muito restrito. E cai, inclusive, por questões até mesmo que você vai ver se prolongar o que acontece na própria sociedade. As lutas de mulheres, os valores são muito menores, os cachês são muito menores dados à mulher, os próprios incentivos. O Marcos Vinícius, inclusive, falou sobre a bolsa, né? Sim. São poucas bolsas para as meninas treinarem. Sim. Inclusive. Então, o que vai acontecer também é isso. Então, você tem um número menor. Claro que com o passar do tempo, eu acredito que a gente vai ver que essa prática vai aumentar. E aí é provável que comece a aparecer outras mulheres e que passem a se profissionalizar. Então, eu acredito que num curto espaço de tempo, é provável que você tenha um número de mulheres muito maiores com a prática, e aí você terá lutas. Você terá lutas num número mas muito eu maior. percebi também que elas migram, né, de uma atividade corporal, ou de uma prática corporal, de uma luta para o MMA. Né? Quer dizer, o Aikido, o Jiu-Jitsu, o Karatê, o Judô, quer dizer, são mulheres, no caso, que já praticavam outros esportes ou outras lutas e agora estão confluindo para o MMA. Isso é uma tendência mundial, uma tendência só aqui de Pernambuco? Na verdade, Edilson, o que a gente vai ver aí? A gente vê primeiro que o MMA são artes marciais que começam a se mesclar ali, se juntam, são mistas. Quer dizer, a própria nomenclatura é essa, né? Exato. Quer dizer, é a mistura de artes marciais. Exato. Houve uma grande sacada aí, né? O MMA, na verdade, ele foi uma coisa que foi criada pela família Gracie, que no Brasil essa família está associada com lutas marciais mesmo. Né? E o jiu-jitsu. O jiu-jitsu e tal. O que é que acontece? Em 2001, alguns empresários compram esses direitos, porque na verdade isso é reconhecido então, em cartório e tal, patenteado. Então. E aí os caras acabam comprando isso aí. Mas os caras compram com uma sacada de empresários, porque os caras já estão nesse mercado, né, da luta como espetáculo, a espetacularização, de vender e tal. E a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos hoje é o maior comprador e consumidor desse esporte aí. Nós temos, inclusive, algumas imagens que é da Joaquina Bonfim, que é uma atleta pernambucana, campeã, né, de artes marciais. E vamos soltar as imagens de boxe, inclusive, e vamos soltar essas imagens. Eu gostaria que você comentasse, claro, não diretamente sobre a participação dela, né? Você, por exemplo, você vê aí que você tem muitas coisas parecidas com o próprio... Você vai ver o judô, tem semelhança com o judô, tem semelhança com o próprio boxe, né? Você, na verdade, eu penso que você vai dando para o atleta um repertório muito grande de várias lutas, né? Que de uma certa forma você vê, por exemplo, artes marciais praticadas ao ar livre. Então você vai dando ao atleta ou atleta, no caso a gente está pensando hoje no gênero feminino, vai dando uma série de características de várias lutas que permitem chegar dentro do MMA, né? Com um repertório não só motor, mas de um repertório das próprias artes marciais em si que vão se mesclando aí. Mas também quando essas pessoas vão à academia, eu imagino que vão buscar também companheirismo, né, amizades, né, também vão buscar uma certa sociabilidade, às vezes diferente do que encontrariam nas ruas, em outros lugares. Olha, além disso, Edilson, eu assim, como pesquisador, não ousaria dizer como uma verdade absoluta, mas
pelas poucas mulheres com quem eu tenho conversado, eu vejo muitas mulheres também procurarem isso, novamente citando, né? No ponto de vista de realmente terem uma certa proteção nessa sociedade que, de uma certa forma, a gente tem visto o índice de violência crescer muito, né? Você vê aí, por exemplo, 2 mulheres aí no tatame aí, né? Ali do próprio judô. O judô a gente pratica num tatame igual a esse, né? Então, e temos tradição também, as mulheres na prática do judô. Sim. Agora, o MMA que parece ser muito mais agressivo, né, violento, né, por conta de uma série de golpes que são o próprio são Marcos, o presidente da federação, ele fez um comentário lá no início, que às vezes as pessoas não pegam logo o comentário. Ele disse, olha, a prática é muito agressiva. Ele mesmo colocou, foi ele quem colocou isso. Então, o que é que acontece? Na verdade, as mulheres também pensam 2, 3 vezes, até se vai para esse confronto numa luta valendo. Porque a luta valendo, ela não é a mesma coisa do treino, né? Então precisa ficar claro essa distinção aí. Agora, a gente está falando de MMA, dizendo que é violento, mas outras práticas esportivas são igualmente violentas. O boxe, aparentemente, quem está de fora vê uma violência, né? Por exemplo, o karatê, né? E alguns esportes, inclusive coletivos, o futebol, o handebol, o basquete também, né? Quer dizer, não é uma deflagração de golpes com um adversário. Mas, de alguma forma, você não vê que a mesma incidência de violência? Não vejo a mesma incidência, não, Edilson. Eu vou te falar uma coisa. Se a gente pegar as lutas de karatê em Olimpíadas, o próprio judô em Olimpíadas, o próprio boxe olímpico, você não vai ver uma quantidade de derramamento de sangue que a gente vê no MMA. Se a gente não vê, se a gente for buscar os históricos, a gente não vai ver. Então, é claro, eu acho que o MMA ele aparece com uma característica específica, que é dele. E aí eu não vejo, e talvez esse seja o fenômeno que tem feito atrair um público muito grande. Pelo menos para assistir na televisão. Para assistir, não só na televisão, mas ir lá também e ver também de perto também. Agora, no primeiro bloco, a gente falava dessa diferença. O que é esporte, o que não é esporte, quem define? A sociologia do esporte define que essa prática é esporte ou não é esporte? Não, a sociologia, na verdade, o papel dela não é fazer isso, né? A sociologia, na verdade, é um campo da ciência que teoriza sobre os fenômenos sociais. Então, na verdade, o nosso papel é analisar o fenômeno, né? Não é se ele é bom, se ele é ruim, se ele está enquadrado, se ele não está enquadrado, mas fazer uma análise, na verdade, de perceber em que medida esse fenômeno vai se aproximando de determinados campos. E, na tua perspectiva, o MMA está se aproximando ou distanciando dessa possibilidade de ser esporte mesmo? E alguém define, não, isso aí é realmente um esporte, ou é uma arte marcial consolidada e tem regras internacionais? Olha, disso, na verdade, eu preferia não tecer um comentário tão profundo assim. Por quê? Eu estou com um pequeno grupo lá na Universidade Federal de Pernambuco, a gente está começando a estudar um pouco determinados fenômenos, e o MMA é um desses fenômenos que a gente está começando a pensar também um pouco sobre ele, e talvez futuramente a gente possa tecer alguns comentários com relação a isso. Acho que no momento eu não vejo ainda como esporte, mas não sei se está perto, se está longe. Agora, na matéria, várias mulheres falaram que migraram de outros esportes, outras lutas, mas não vi falando de capoeira. Se o Henrique Gerson Coutier, que foi comentarista aqui durante algum tempo, eu gostaria de saber dele qual a percepção, é claro, ele não está aqui, não pode falar, mas na tua perspectiva, a capoeira não entraria nisso? Não entra porque você tem no MMA também alguns jogos de perna também. Você tem muitos golpes, muitas ações que são utilizadas pernas também. Então você também, a capoeira na verdade, ela é uma mescla de dança com a luta e que o uso das pernas também é muito grande. É como eu disse no começo lá das imagens que estavam sendo colocadas, o MMA ele começou a ver uma série de fenômenos esportivos, uma série de atividades esportivas e começou a juntá-las, de uma certa forma incorporou ali. E está saindo algumas coisas aí que ainda precisa de tempo para a gente analisar esse fenômeno. Você falou que na universidade você está desenvolvendo algum trabalho sobre MMA, você poderia adiantar? Na verdade a gente está estudando mais no cunho histórico, está tentando fazer uma análise entre a prática dos gladiadores romanos, né, e para ver até que ponto há características, semelhanças, né, entre a prática daquilo que os gladiadores faziam lá em Roma e o que é feito hoje nos ringues, nos octógonos mesmo. Pois é, então o Cabeça de Área hoje falou sobre o MMA e a participação feminina nessa prática esportiva ou nessa luta, nessa arte marcial. E tivemos aqui o comentarista, o professor Francisco Xavier.
Você, e muito obrigado, Francisco, Obrigado pela também. participação no nosso programa. E você, muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.